Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, essa paz que excede todo entendimento humano. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos estudando uma série de mensagens, de estudo bíblico, da carta magnífica, a carta aos Hebreus. Então nós estamos falando de vários assuntos. Hoje vamos estar estudando o versículo de número 7, Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, está escrito assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Então aqui na galeria dos heróis da fé, ele fala agora sobre o personagem muito conhecido, que nós conhecemos, que é Noé. Capítulo 6 do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, a geração ela foi contaminada. A geração da terra daquela época peca ao ponto de Deus chegar à conclusão de destruir a terra. Para Deus poder destruir a terra naquela época, fazer o dilúvio, Deus contou com o homem. Então, no capítulo 6 de Bereshit, versículo de número 8, versículo 9, as escrituras diz que Noé andou com Deus. Noé era um homem justo, reto e andou com Deus. Então Deus ele se apresenta para Noé e chama Noé para poder participar do grande projeto que era a construção da arca naquela época, para salvar toda a humanidade daquela época, que Deus ia destruir, e de fato Deus destruiu a terra naquela época através do dilúvio, uma grande chuva que alagou toda a terra na época passada. Então aqui os pontos aqui para a gente pontuar aqui, é interessante no livro, na carta aos Hebreus, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas. Então, pela fé, Noé foi avisado por Deus, e ao ser avisado por Deus, ele aceita o desafio, porque o desafio era muito grande, de construir uma arca de 3 repartições para poder salvar a humanidade daquela época. Noé começou a enfrentar. Então, voltando aqui um pouquinho no capítulo 6 do livro de Bereshit, Gênesis, é interessante esse capítulo 6, eu quero compartilhar com vocês agora, capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 8, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, nós observamos que Noé ele foi escolhido, foi um homem fora da curva já naquela época, um homem que tinha um diferencial com ele, por isso ele achou graça, Deus o escolheu. No versículo 9 diz o seguinte: essas são as gerações, fala as gerações de Noé, essas são as gerações de Noé. Noé, um homem justo, perfeito em sua geração, e Noé andava com Deus. Então, as qualidades de Noé aí, que ele era um homem perfeito. Isso não significa que Noé não era pecador. Ele era pecador, mas era um homem perfeito que se esforçava para poder chegar a um nível espiritual, para ter um relacionamento melhor com Deus. E outra coisa interessante, em suas gerações, Noé andava com Deus. Então nós vemos que Noé, ele era um homem justo, um homem perfeito também, se esforçava, e em suas gerações Noé andava com Deus. Porque hoje é uma das coisas muito difíceis você analisar a vida de alguém e entender que aquela pessoa de fato ele anda com Deus, de fato ele faz a vontade de Deus. Andar com Deus significa você andar na contramão do mundo, você andar na contramão do pecado, você se esforçar para ter uma vida de lealdade com Deus, para ter uma vida de santidade com Deus, para poder priorizar as coisas de Deus. Então Noé, ele priorizava
as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Então Deus convida Noé para poder construir essa grande arca. Então aí nós vemos aí no versículo 12, né, diz o seguinte: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e os seus caminhos sobre a terra. Então Deus percebeu que a terra estava corrompida, o povo já não obedecia mais às ordens de Deus, havia pecado espalhado, generalizado sobre toda a terra, e Deus chama um homem para poder fazer parte desse grande projeto. E voltando aqui para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, pela fé Noé é divinamente avisado as coisas espirituais. Então Noé ele foi avisado por Deus, Deus alertou Noé, Deus falou para Noé que ia destruir a terra, e Deus convidou Noé para poder fazer parte da grande obra que Deus tinha. E aí nós vimos aqui, Noé, pela fé, ele obedeceu. E hoje não é diferente. Deus tem convidado homens e mulheres para poder fazer parte dessa grande missão, dessa grande obra, que é fazer com que as pessoas venham aceitar a Cristo, obedecer a Cristo e seguir a Ele até o fim da sua vida. Nós estamos vivendo em tempos tão caóticos, difíceis, de pregações que as pessoas não estão mais examinando as Escrituras e pregando de acordo com as Escrituras, o que está escrito aqui. Então, quando nós lemos a galeria da fé, no original, significa galeria da fé. Mas nós chamamos da galeria dos heróis da fé porque deixaram um legado para a gente, deixaram uma marca. Então, o que Noé deixou para nós hoje? Um legado, uma representação, um legado de fé, uma vida de ele priorizou as coisas de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Noé, o que a gente entende? Que a gente precisa trilhar o caminho que ele trilhou, fazer aquilo que ele fez, se esforçar para nessa geração a gente venha também, quando partir dessa vida para outra vida, deixar um legado. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Não vou estender para que o vídeo não fique muito grande, mas nós estamos nessa série da galeria dos heróis da fé, falando de cada personagem. Hoje nós falamos de Noé e voltaremos amanhã, se permitir o Senhor, falando sobre Abraão, que deixou um legado tão grande. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida e a sua vida em nome de Jesus.